Queridos irmãos, graça e paz. Aos irmãos que ainda estão nos quartos, há muitas cadeiras vazias, só estão passando 10 cadeiras dos que estão aqui. Então, se há mais de 10 cadeiras vazias, é porque há mais de 10, há muito mais irmãos que estão ainda nos quartos. Por favor, os irmãos que estiverem nos quartos, cheguem para cá. Depois, algum diácono, se puder, passando, batendo de porta em porta nessa galeria daqui, que a de lá eu já fui. Chamem para vir. A menos que esteja doente ou com um bebê pequeno, pode ficar no quarto. A não ser, horário de culto, é proibido ficar no quarto fazendo outra coisa, tá bom? O presbítero já está indo. Queridos, vamos, nesse instante, orar ao Senhor, iniciar o nosso culto, agradecer a Deus por esse dia maravilhoso, né? Ontem, alguns perrengues, mas hoje, uma bênção, um momento muito agradável, muito prazeroso, na presença do Senhor. Vamos ficar em pé. Eu vou convidar aqui à frente o presbítero Marconi para fazer uma oração de gratidão ao Senhor, invocando a Ele, rogando a sua presença para esse momento de culto. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pela bênção de estarmos aqui essa noite. Oremos. Senhor, bondoso e amado Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, Pai. Agradecemos, ó Deus, por esse acampamento, Pai. Momento de estarmos juntos, comunhão, adorando, exaltando o teu santo nome. Ó Pai, nós, diante de ti, Pai, nós pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor, mas diante de ti, Pai, agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui, como igreja do Senhor. Abençoa cada um, Pai, que veio para esse acampamento, que possamos sair daqui, meu Deus, mais santos, ó Pai, obedientes à Tua palavra, Senhor Deus. Abençoa, Pai, grandemente, Pai, cada irmão aqui presente. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, queridos, lá nos Salmos. Salmos de número 102. Salmo 102, do versículo de número 1 ao versículo de número 12. Salmo 102, do versículo 1 ao versículo de número 12. Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor. Nós faremos uma leitura alternada. Eu vou ler os ímpares, na sequência os irmãos fazem a leitura dos versos pares, tá bom? Vamos lá. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Não durmo, e sou como passarinho solitário nos telhados. Por pão tenho comido cinza, e misturado com lágrimas a minha bebida. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Amém. Vamos ler juntos o verso 1. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Amém. Ontem nós tivemos um momento aqui em nosso culto, nossa primeira reunião, de oração, de confissão de pecado, baseado naquilo que nós vimos sobre a santidade de Deus, que revela a nossa miserabilidade e o nosso pecado. Hoje, nós vamos ter um momento de clamor, de oração em grupos. Estamos no acampamento, um momento de diversão, de muita comunhão,
mas eu sei que os nossos problemas não deixam de existir. Há angústias que os irmãos enfrentam. Talvez muitos estejam aqui mais preocupados com aqueles que estão lá, que ficaram em casa, com a situação outra que está vivenciando. Então agora nós vamos fazer um momento de oração diferente, um momento de clamor. Você vai se reunir aí com 5 pessoas. Nós vamos fazer vários círculos de oração aqui. Bom, vamos lá, fica de pé. 5 pessoas em cada grupo. Se reúne, dar as mãos. Façam aí círculos de 5 pessoas. Os que não derem, pode fazer 6. Os que tiverem menos, faz de 4. Mas procure pessoas diferentes do seu convívio social. Juntem aí. 5, 4, 6 pessoas. Façam grupos. Se reúnam. Todo mundo, de pé, para fazer essa oração em grupo. Os irmãos que estão sentados, vamos lá. Ficar de pé, vamos dar as mãos. Momento de clamor. No grupo que você está aí, cada um pode fazer um pedido de oração. Seja por sua família, seja por seu trabalho, seja pelos seus filhos, por seus pais, por quem quer que seja. Fale o motivo pelo qual você deseja orar, ou que você tem intercedido. E dentro do grupo, uma pessoa vai fazer a oração pelo grupo. Voz alta. Então, façam os pedidos e escolham uma pessoa para orar. E orem ao Senhor nesse momento. Depois de um momento de oração, nós quebraremos o silêncio aqui no microfone, fazendo uma oração final. Vamos orar, vamos interceder ao Senhor, vamos colocar nossas causas diante de Deus. Meu tesouro, né? Por isso eu sou grata, Senhor, porque um dia me alcançaste com o teu amor. Sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti, nessa noite, Pai, com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti, com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor,
Oremos, meus amados irmãos. Graças te rendemos, nosso Deus, pela tua misericórdia sobre cada um de nós. Graças te rendemos, Senhor, porque tu conheces a estrutura de cada um que está aqui. Graças te rendemos, Senhor, porque tu és maravilhoso. Tu és conselheiro, tu és Deus forte. E é por isso que nós te adoramos. É por isso que nós te amamos. É por isso, Senhor, que nós estamos aqui quedados aos teus pés. E rogamos, ó Deus, que os teus ouvidos estejam atentos a cada oração que foi feita neste lugar. Tu nos conheces, ó Deus, pelo nome. E isto é maravilhoso demais para nós. Nós muitas vezes convivemos com tantos irmãos e não sabemos o nome deles, mas o Senhor conhece nosso nome e nos chama por esse nome. Ó Deus, louvado, louvado seja o teu santo nome. E que esses dias, meu Senhor, que estamos passando aqui, seja dias de santificação para as nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, olhar para dentro de nós. Que nós possamos nos quedar aos teus pés, pedindo a tua misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, a não olhar para os outros. Ajuda-nos, ó Deus, a não querer justificar nossos pecados com a vida do nosso irmão. Mas que nós possamos olhar a nossa fragilidade, a nossa miserabilidade, a nossa fraqueza, Senhor, e possamos ser justificados diante de Ti. Abençoa, ó Deus, cada família aqui representada. Abençoa os nossos que estão distantes daqui. Que o Senhor esteja cuidando de cada um, porque o Senhor é o Deus do universo. O Senhor sabe onde estão nossos familiares. O Senhor sabe a necessidade de cada um. É por isso, Deus, que nós te adoramos. É por isso, Deus, que nós não trocamos a ti por outros deuses, porque tu és o Deus todo-poderoso. Tu és o Deus que se curva para nos olhar, se curva para nos amar, se curva para nos perdoar. Louvado seja o teu nome, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos. Louvado seja Deus. É bom nós orarmos ao Senhor e apresentarmos a Ele o nosso clamor. Vamos abrir nossas Bíblias ainda no Salmo 101. Salmo 101, versículo número 1 até o 8º. Todo o Salmo. Nós vamos ler juntos esse texto da palavra do nosso Deus. Salmos 101. Todos encontraram? Vamos lá. Cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Amém. Louvado seja Deus. Versículo 1 diz: cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, eu cantarei. Convidar o louvor nesse instante. Nós vamos adorar ao nosso Deus, cantar louvores ao seu santo nome. Vamos exaltar essa bondade, essa justiça, essa misericórdia do nosso Deus. Vamos ficar em pé, com alegria,
com sinceridade, em espírito e em verdade, vamos adorar o nosso Deus. Essa é a hora de adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás ante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele a quem Deus escolheu, o tesouro maior terá. Essa é a hora de adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás antigo. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele a quem Deus escolheu, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele a quem Deus escolheu, o tesouro maior terá. Venha louvar o Senhor, solte sua voz e cante, e louve e adore a esse Deus que é maravilhoso, que está em nosso meio. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele a quem Deus escolheu, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele a
Quem Deus escolheu, tesouro maior terá. Som, oi. Você é grato ao Senhor? Demonstre sua gratidão a esse Deus maravilhoso através desse louvor. E cante assim, ó. Eu sou grato. Eu sou grato por tudo o que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de amor tão profundo em ouvir a alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Por Jesus, meu amigo verdadeiro, e fez tudo ao me dar a salvação. Eu Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção.
Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória no mar. Ele é a exata expressão do seu ser. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Seja trono, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi o agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Já
cantar, ainda temos mais um louvor. Esse louvor que iremos cantar agora, ele fala sobre a santidade, sobre sermos santos, a forma como o Senhor nos ensina que possamos ser, que devemos ser santos, porque eu sou santo. Mensagem que o apóstolo Pedro nos ensina, já trazendo a visão do Antigo Testamento, profeta Isaías, e que está inserido em todas as Escrituras a respeito da santidade, cujo tema estamos trabalhando neste encontro, neste acampamento. Então, preste atenção nessa letra, louve ao Senhor, medite e que possamos ser santos, como o Senhor espera de nós. Santo,
Amém, queridos. Louvado seja Deus. Nosso grupo de louvor uma benção. Muito bom nós estarmos adorando ao Senhor, como eu disse ontem, né? Apenas um pequeno experimento daquilo que nós desfrutaremos por toda a eternidade na presença do Senhor, quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Queridos, é com muita alegria que nós, nessa noite, estamos recebendo mais um preletor para o nosso acampamento, o seminarista Micael Barbosa, né? Micael Barbosa. Ele é natural lá de Paulo Afonso, está com sua esposa Luana. Desculpa, minha mente tem hora que está aqueles bug assim, né? Forjamento. Foram meus vizinhos lá no Recife, contemporâneo do seminário, está concluindo o curso lá no Seminário Presbiteriano do Norte, e é uma bênção. Conheci ele, tivemos uma boa amizade e temos acompanhado o nosso irmão Micael. Deus tem abençoado a sua vida, a sua família, seu ministério, mesmo que ainda não ordenado, eu já o tenho usado poderosamente, e é uma alegria muito grande tê-lo aqui nessa noite. Eu queria convidá-lo aqui à frente, para nós orarmos por ele, logo em seguida estará ministrando a palavra ao nosso coração. Só tem um defeito, que é baiano, mas tirando isso, é gente boa demais. É uma alegria ter você conosco, vamos orar por ele, para que Deus o abençoe na ministração da palavra. Pai amado, nós te damos graças, Senhor, porque aprove a tua santa providência. Hoje temos conosco o pastor Sivaldo, logo cedo, e agora à noite, nosso querido irmão Micael. Abençoa, meu Pai, poderosamente teu servo, usa com autoridade e com poder, para que nós sejamos nessa noite impactados e edificados pela tua santa e poderosa palavra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido. Fique à vontade. Meus irmãos, graça e paz. Amém? Apesar da ofensa aos baianos, eu escapei, eu sou alagoano. Como diz o velho ditado, é melhor escapar fedendo do que morrer cheiroso, né? Mas eu recebi a ofensa à minha esposa, viu? Luana, que é baiana, e nós somos casados há 10 anos. Eu sou maceioense, irmãos, e eu fui a Paulo Afonso saber o que é que a baiana tem. Aí casei com Luana, somos casados há 10 anos, para a glória de Deus. Meus irmãos, que bênção poder estar com vocês, uma alegria poder desfrutar da comunhão dos irmãos, rever meu amigo reverendo William, e eu trago um abraço de tanta gente que trouxe aí, depois eu vou falar os nomes, porque tem uma lista de gente que soube que eu vinha para cá hoje, mandou meio mundo de abraço. Mas, sem mais delongas, eu gostaria de convidá-lo a abrir o texto bíblico de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo de número 3. Eu quero ser santo, santo, como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu espero que você tenha prestado bem atenção no que cantei. E que esta oração se cumpra na sua vida quanto na minha. Que o Senhor nos faça santos assim como Ele é. Daniel, capítulo de número 3. Nós leremos os versículos 16 a 18. Daniel, capítulo 3, versículos 16 ao 18. Assim diz o Senhor: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei,
que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amém. Amém. Todos nós temos motivos pelos quais vale a pena viver. Já parou para prestar atenção nisso? Nós somos encorajados pela nossa vida, somos encorajados pela vida em que vivemos, nós somos encorajados pela nossa família, pela nossa escola, pelo ambiente em que nós vivemos, nós somos sempre encorajados a termos motivos pelos quais vale a pena viver. E se eu perguntasse a vocês quais são motivos que valem a pena viver, motivos que valem a pena dizer, eu vou lutar, eu vou levantar da minha cama, vou trocar de roupa e vou para a batalha, sabendo que a gente mata um leão a cada dia, seja você lá em Bom Conselho, sejam aqueles que moram como eu no Recife, nós nos levantamos todos os dias motivados a, sei lá, pagar as contas. Mas a gente é motivado por motivos que valem a pena viver. Há motivos bons que valem a pena viver. Quer ver? Sua esposa, seu esposo. Motivos bons que valem a pena viver. O seu trabalho. Aqueles que são empreendedores e que ralam para serem empreendedores porque sabem como é difícil ser empreendedor no Brasil. Estes têm motivos pelos quais vale a pena viver. Eles empregam, trabalham, tem no seu trabalho o peso da produção daquilo que fazem no dia a dia. Há outros irmãos que têm motivos pelos quais vale a pena viver. Por exemplo, os amigos que você fez aqui nesse acampamento. Amigos que você vai sair daqui levando. E eu espero em Deus que, assim como eu tenho amigos da minha época de acampamentos na igreja em Maceió, amigos que duram a amizade até hoje. Talvez você tenha motivos pelos quais vale a pena viver, porque quando você entrou nesse acampamento, os seus olhos brilharam, moço, por causa daquela moça. E por que vocês estão se olhando por aí? Estão se denunciando, né? Eu vi os 10 mandamentos do acampamento e um deles é que não pode namorar. Viu? Mas certamente os seus olhos brilharam, moça, por conta daquele rapaz. E eu espero em Deus que ele seja o melhor de Deus para sua vida e que ela seja o melhor de Deus para sua vida, a ponto de vocês lembrarem que no acampamento de 2024, falando sobre santidade, o Senhor uniu vocês e vocês estão completando 50 anos de casados. Olha que bênção. Motivos pelos quais vale a pena viver. Mas preste bem atenção. Daniel e seus 3 amigos, e por mais que o livro de Daniel tenha uma carga profética muito pesada, e principalmente uma carga profética que aponta não apenas para o Messias, mas também para a nossa vida futura na eternidade, eu gostaria de me ater nessa noite aos 3 primeiros capítulos que tratam justamente da pessoa de Daniel e dos seus 3 companheiros na Babilônia. Nós sabemos bem como é que essa história começa. O reino da Babilônia domina sobre o reino de Israel e leva cativo todo o povo de Israel, preparando bem aqueles súditos, agora súditos de Nabucodonosor, para que eles se deem bem na vida e possam administrar. É por isso que no capítulo 1 de Daniel, você vai ver Daniel e os 3 amigos fazendo faculdade. Eles estão na faculdade de Nabucodonosor, trabalhando para serem aqueles que irão administrar o reinado. Em Daniel capítulo 2, nós temos uma cena que é um tanto constrangedora, porque todos os sábios foram condenados à morte por não saber interpretar o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor sonha com uma estátua, e esta é uma revelação que o Senhor Deus dá a Daniel, logo do meio para o fim do capítulo 2. Nabucodonosor sonha com uma estátua que significa alguns impérios, inclusive o seu. E aí nós chegamos, enfim, no capítulo de número 3, que é um teste de vida para aqueles 3 amigos de Daniel. Uma coisa que me chama muita atenção é que Daniel e os seus 3 amigos não têm apenas motivos pelos quais vale a pena viver. Eles são homens que estão gozando de privilégio diante do rei. Eles têm a proximidade com o rei, eles foram treinados na escola do rei. Eles têm conhecimento, têm sabedoria e são inclusive homens que vivem no meio dos sábios da Babilônia. São homens proeminentes. Eles são consultados sempre quando
quando necessário. Eles são consultados com relação à administração dos recursos da Babilônia. Eles são homens prudentes, homens que temem ao Deus vivo e verdadeiro, mas no teste da vida, não apenas Daniel e os seus 3 amigos são testados, assim como nós também somos testados, não a termos motivos pelos quais vale a pena viver, mas motivos pelos quais vale a pena morrer. E aqui eu chamo sua atenção porque o principal motivo que vale a pena morrer, pelo qual vale a pena morrer, é a santidade nos posicionamentos da vida. E é sobre isto que eu gostaria de falar com você essa noite. A santidade nos posicionamentos da vida. A primeira santidade, ou a primeira demonstração dessa santidade nos posicionamentos da vida, dizem respeito quanto ao modo de falar a verdade. Veja que no capítulo 2, se você se lembra do breve relato que eu te falei, você lembra bem de que Nabucodonosor sonha com uma estátua, ele não quer falar aos seus súditos, chamados de sábios, o que é que ele sonha. E quando ele chama aqueles homens, ele desafia não apenas a falarem uma interpretação, mas a dizerem qual foi o sonho. Então, fica muito mais difícil. Nabucodonosor sabia que aqueles homens poderiam inventar qualquer conversa mole para que eles amolecessem o coração do rei com relação ao seu sonho. Eles podiam dar qualquer tipo de interpretação. Nabucodonosor, sabendo disso e tendo o seu coração muito angustiado por causa do teor do seu sonho, ele desafia não apenas a interpretação, mas a descobrirem qual o sonho. Algo que somente o único Deus vivo e verdadeiro pode fazer. E isso é reconhecido na Escritura. Mas o que me chama a atenção na santidade quanto ao falar a verdade é que Daniel poderia muito bem se eximir de dizer a verdade e se entregar à própria morte do que falar para o rei algo que ele não queria ouvir ou algo que ele não gostaria de ouvir. O que me chama a atenção também é que se nós trouxermos a aplicação destes princípios para a nossa vida, nós nos deparamos com a realidade do Evangelho. O que é o Evangelho, se não palavras que nos constrangem e nos apontam quais são os nossos pecados, nos fazendo e nos comprometendo com algo tão duro que é um Deus tão santo, requerendo de nós santidade, para que nós, andando em santidade, nos aproximemos dele, porque nós devemos prosseguir e guardar a paz com todos, desenvolver a paz com todos e também a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Um Deus que exige de nós santidade, e inclusive santidade no posicionamento de falar a verdade. Daniel não se incomoda com a revelação que recebe de Deus. Daniel não se incomoda com o teor constrangedor de olhar para o rei e dizer: ó rei, a estátua que o senhor sonhou é uma estátua que tem cabeça de ouro. E o rei pode ter arregalado os olhos dizendo: muito boa é essa mensagem. E essa cabeça de ouro significa o teu império. Mas o que acontece é que essa estátua, que também tem o peito de bronze, as pernas de ferro, os pés de barro e ferro, significam outros impérios que virão e dominarão sobre o seu império. É como se Daniel estivesse dizendo: os seus dias, ó Nabucodonosor, estão contados. Você não vai durar muito tempo. Seu império não vai durar muito tempo. Imagine alguém chegando diante de alguém que se acha o Todo-Poderoso e apontando para este Todo-Poderoso, ou esta pessoa que se acha o Todo-Poderoso, como uma mensagem mais ou menos assim: por conta do seu pecado, o Senhor vai levantar um outro império que vai derrubar o seu império e que vai dominar sobre o seu império. Os seus dias estão contados. O que é que aconteceria com ele? Certamente teria sua cabeça arrancada. Nos dias de hoje, certamente teria sua cabeça arrancada, guilhotinada, porque ninguém suporta ouvir a verdade quando a verdade é desafiadora. Ninguém suporta ouvir verdades quando as verdades são constrangedoras de se ouvir. Você certamente já se deparou com alguém te dizendo verdades que foram difíceis de engolir.
E quer ver a maior verdade que nos contam, que é difícil de engolir? É a realidade de que nós somos pecadores, condenados ao inferno. E que nós precisamos requerer a obra que não é nossa e não depende de nós. A verdade do Evangelho é constrangedora e confrontadora. A verdade do Evangelho, tal qual a verdade que Daniel falou ao rei Nabucodonosor, são verdades desafiadoras. Certamente Daniel coloca a sua cabeça a prêmio quando ele chega ao rei e diz: seu império não vai durar para sempre. Então, a primeira santidade que temos com relação aos posicionamentos da vida é santidade no falar a verdade. Você e eu somos chamados para anunciar a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho sem mistura confronta homens e mulheres que não aceitam ouvir que estão errados, padecendo e indo para o inferno. A verdade do Evangelho, a verdade da santidade do Evangelho é que Deus está nos confrontando a nos rendermos a Cristo, porque não importa o quanto nós mandamos na nossa casa, ou o quanto nós mandamos no nosso negócio, ou o quanto nós temos de dinheiro acumulado, ou o quanto de gado e de fazenda nós possuímos, não importa a riqueza que esse mundo tem, ela não é capaz de comprar aquilo que só Cristo pode dar, que é a salvação. E os homens olham para esta mensagem e se confrontam por conta da dureza, da santidade de falar a verdade. Você e eu somos chamados para falar a verdade em santidade. Você e eu somos chamados pelo Senhor a confrontarmos esse mundo com a santidade que Deus requer, que é a pregação do próprio Evangelho, porque é esta palavra que nos santifica, é esta palavra que nos vivifica. E Daniel, sabendo disso, chega ao rei dizendo: seu reino não vai durar. Mas, para nossa surpresa, que não é tão surpresa assim porque conhecemos o texto bíblico, por conta daquela mensagem tão dura, Daniel é reconhecido como governador. E não apenas Daniel é reconhecido, como o próprio Nabucodonosor reconhece que somente o Deus de Daniel poderia revelar o sonho e dizer qual é a interpretação. E aí você me pergunta: Micael, o que é que tem a ver o texto em que nós lemos com toda esta história? Ou com este primeiro destaque com relação à santidade? O que tem a ver é que se você ler todo o capítulo de número 3, ele parece ser sem sentido quando você lê ele de forma isolada. Porque aquele mesmo Nabucodonosor, que ouve a mensagem de Daniel dizendo: o seu império vai ruir, e porque no seu sonho apenas a cabeça da estátua é de ouro, ele manda construir uma estátua de ouro puro. Ele manda levantar uma estátua de ouro puro, e a construção dessa estátua, segundo alguns historiadores, dura cerca de 19 anos. Então, entre o fim do capítulo 2 para o início do capítulo 3, muito tempo se passa. Tempo suficiente para aquele rei, aquele homem, desafiar a mensagem do seu próprio sonho. Vem cá, se eu sou a cabeça de ouro, eu vou construir uma estátua que certamente é de ouro puro, que vai significar o rochedo do meu império. Ninguém vai se opor contra mim. Ninguém vai se levantar contra mim e o meu império. E ele manda erigir uma estátua de ouro puro que tinha nada mais, nada menos do que 27 metros de altura. E 2,5 metros, 2,70 metros de largura. Era uma baita de uma estátua. Uma grande estátua que não apenas demonstrava o fato de que os súditos babilônicos e aqueles que foram capturados das suas terras desejariam ou deveriam adorar a estátua, mas aquela estátua significava o poder autoproclamado daquele mesmo homem. Alguns historiadores, os mesmos que datam 19 anos entre o capítulo 2 e o capítulo 3, vão dizer que aquela não era a estátua de mais um deus. Aquela era a estátua do próprio Nabucodonosor. Aquela era a estátua que ele mesmo havia sonhado, significando o seu poder de império. Ninguém o derrubaria. E todos aqueles que passassem pela grande Babilônia teriam que dar de frente para aquela poderosa imagem, que não apenas significava um imperador que domina com braço de ferro, mas que significa mais um Deus. Era assim que os governadores, que os imperadores eram vistos na época da Escritura Sagrada.
Eles eram vistos como personificação do próprio Deus. Este era Nabucodonosor. O que mostra para nós uma segunda característica de sermos santos nos posicionamentos da vida. Qual que é a segunda característica? É sermos santos quanto à nossa adoração. Sermos santos quanto à nossa adoração. E aqui vai um dado. Nenhum imperador que se dizia Deus tinha problema com outras divindades. Eles não estavam preocupados se aqueles que foram trazidos cativos de Israel tinham o Deus eterno como Deus. O que eles tinham problema, ou o que esses imperadores, e Nabucodonosor também tinha problema, é a exclusividade da adoração. A exclusividade da adoração sempre é um problema para aqueles que se levantam como sendo deuses. E deixe eu dizer uma verdade ao seu coração. A exclusividade da adoração é uma das guerras pelas quais o nosso coração está envolvido dia após dia. Sim, não é apenas uma frase de João Calvino que vai nos dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Isto é uma realidade que você e eu lutamos todos os dias. Todos os dias você tem que reparar qual é o ídolo que o seu coração tem erigido e que você precisa combatê-lo e destroná-lo para que no seu coração a exclusividade da adoração pertença somente a Cristo. Na verdade, nós não apenas construímos ídolos que substituem a nossa adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Nós nos colocamos como deuses da nossa própria vida. Nós queremos que as coisas que estão ao nosso redor nos sirvam. Nós queremos que tudo aquilo que nós trabalhamos e desenvolvemos reconheçam que nós somos deuses que ordenamos e coordenamos as coisas. Nós lutamos por reconhecimento o tempo inteiro. Nós queremos ser reconhecidos pelos outros e por nós mesmos como os senhores do nosso destino. E é por isso que nós traçamos tantos planos, tantos sonhos, tantos projetos e esquecemos de Deus, esquecemos de consultar o Senhor, esquecemos de colocar diante do Senhor. É por isso que tantos casamentos fracassam, por isso que tantos noivados dão errado, por isso que tantos namoros são abusivos, tantos sentimentos são trazidos à tona quando nós, no reconhecimento de que somos os nossos próprios deuses, fazemos e tomamos decisões sem consultar o Senhor e desprezando a vontade de Deus revelada na sua palavra. Não esqueça, meu querido irmão, não esqueça, minha querida irmã, que na guerra da santidade que nós somos chamados a lutar, nós somos chamados a lutar uma guerra de santidade quanto à adoração. E na santidade quanto à adoração, você sempre tem que colocar o Senhor como o centro exclusivo da sua vida, em detrimento de si mesmo. É se anular dizendo: Senhor, que seja feita a sua vontade, não a minha, que sejam os seus planos e não os meus, que sejam os seus projetos e não os meus, porque eu reconheço que os teus sonhos são maiores que os meus, que os teus planos são maiores que os meus, e que tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida é muito melhor do que aquilo que eu mesmo sonhei para mim. São as realidades da adoração. Ou você adora o Senhor exclusivamente, ou você se adora dando ao Senhor o resto da sua adoração. Nós somos confrontados pela palavra de Deus essa noite, meus irmãos, a verificarmos se nós estamos nos entregando pela metade ao nosso Deus, porque se nós estamos nos entregando pela metade ao nosso Deus, nós estamos levantando mais uma estátua semelhante àquela de Nabucodonosor, de ouro puro, e dizendo: no meu império quem manda sou eu. Na minha vida quem manda sou eu. Que mané conselho de pastor? Que mané conselho de líder? Que mané conselho de presbítero? Quem manda na minha vida sou eu. Normalmente é assim que nós vivemos quando levantamos uma estátua semelhante à estátua de Nabucodonosor. Mas não somos chamados a uma adoração dividida. Não somos chamados a uma adoração que seja comparada no que diz respeito a uma adoração paralela.
Nós não somos chamados a ter outro Deus além do nosso. Por isso o posicionamento desses jovens. Agora não mais de Daniel. Daniel parece sumir da história. E para que você não comprometa quem é a pessoa de Daniel e nem a sua fidelidade ao Senhor, certamente Daniel estava em viagem pelo império quando esta cena acontece, de Daniel capítulo 3. Nabucodonosor constrói a estátua. Manda que todos os governantes, os homens poderosos, viessem para a capital da Babilônia, para que ao virem a estátua e ao tocar o som da música, eles pudessem se dobrar. Aquela era uma cerimônia de consagração. Aquela, e está claro na escritura, aquela era uma cerimônia de adoração, uma cerimônia de devoção, onde aquela estátua seria consagrada e serviria de exemplo para todo o povo. No início do capítulo 3, você vai perceber, no versículo 2, que Nabucodonosor seleciona quem são as pessoas que vão compor a audiência daquela cena. Ele diz, manda juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, conselheiros e todos os oficiais da província. São homens poderosos, gente de qualidade, gente que sabia falar e se posicionar, gente que era crítica no seu pensamento, mas seguiam as ordens do rei como se estivessem seguindo ao próprio Deus. E é nesta cena que Nabucodonosor os convida e manda tocar a música. E tocando a música, todos estes homens se dobram. Eu tenho um pensamento, e este pensamento é o seguinte. Assim como Daniel e os seus 3 amigos, em Daniel capítulo 1, outros judeus também fizeram aquela mesma academia de Nabucodonosor. Outros judeus que vieram da leva de Daniel também fizeram parte daquela faculdade que formava os administradores do império. Certamente, aqueles homens também tinham uma certa proeminência, porque eles não apenas foram treinados para administrar, como eles também tinham uma certa autoridade no meio do povo concedida pelo próprio Nabucodonosor. O que me leva a uma terceira necessidade de santidade quanto aos posicionamentos da vida, que é a santidade quanto ao comprometimento independente, de forma independente das consequências. Em primeiro lugar, só para você que está anotando, quanto ao falar a verdade. Em segundo lugar, quanto à adoração. E em terceiro lugar, quanto ao comprometimento, independentemente das circunstâncias. O que me chama a atenção é que é possível que no meio de todos esses homens que foram convocados em Daniel capítulo 3, versículo 2, dentre os sátrapas, dentre os prefeitos, dentre os governadores, dentre os juízes, dentre os homens públicos e notáveis, haviam mais alguns judeus que no toque do som de Nabucodonosor se ajoelharam diante da estátua. E aqui eu tenho 2 reflexões. A primeira é uma pergunta que você precisa muito ser honesto consigo mesmo. Se não são estátuas suas, próprias, que você mesmo tem levantado para dizer que na sua vida quem manda é você, quais são as estátuas que a nossa sociedade tem levantado e que você tem se curvado a elas quando o som da música toca? Você precisa de uma reflexão honesta, porque todas as vezes que nós fazemos reflexões que não são honestas, nós fazemos a reflexão e apresentamos uma justificativa. Quer ver? O Senhor procura por Adão, depois do seu pecado. E Adão, fazendo uma reflexão não honesta pelo que ele fez, quando ele é confrontado pelo Senhor quanto ao seu pecado, o que é que ele diz? Fui eu não. Fui eu não. Ó quem é? Foi a mulher que o Senhor me deu. Nas últimas consequências, a responsabilidade é a sua. Porque essa mulher foi o Senhor que me deu.
Todas as vezes que nós somos confrontados e que não fazemos uma análise honesta quanto à nossa vida, nós sempre apontamos motivos outros para justificar o nosso pecado, para justificar a nossa devoção à estátua. Por exemplo, quando você não tem compromisso com a igreja local, porque você resolve trabalhar no dia do Senhor, a justificativa é: preciso pagar as contas. Quando você falha em algum compromisso que você tem, você recorre logo a outras circunstâncias para dizer: eu não fiz porque fulano de tal é responsável por me conduzir ao alta do dólar que está acontecendo lá do outro lado do mundo por causa da guerra do Xi Jinping. E aí você diz sempre justificativas por conta do seu próprio pecado. Se você não faz uma reflexão segura, honesta, quanto àquilo que a Escritura tem confrontado você, você sempre vai apontar a culpa de terceiros ou para terceiros. O quanto você tem se curvado quanto ao dinheiro? Mas a maior parte dos nossos acampantes aqui são jovens. O quanto você tem se curvado quanto à tecnologia? Sim, eu sei. Você é capaz de vender um rim para comprar um iPhone 15 Pro Max. E sabe qual é a justificativa? Porque as fotos são as melhores. Nós vamos sempre estabelecendo estátuas pelas quais a sociedade levanta e nós vamos nos curvando. Ei, jovem, o quanto você tem se curvado à pornografia? Moça, o quanto você tem se curvado à sensualidade no seu vestido? E quer ver como nós colocamos sempre o outro na berlinda para a gente se livrar do nosso? Não é porque na loja só vendia isso. Não é porque eu tenho que acompanhar a tecnologia. Não é porque eu tenho que trabalhar para ter recursos, para gastar naquilo que não convém. E nós sempre vamos estabelecendo desvios da nossa responsabilidade. Mas aqueles jovens, e aqui eu chego a uma segunda reflexão e caminho para o final, é que aqueles jovens permanecem em pé. E não apenas permanecem em pé, como eles são ousados. Se você ler o relato de Daniel capítulo 3, você vai perceber que o rei Nabucodonosor, ao receber a denúncia de que aqueles 3 jovens permaneciam em pé, dá aos 3 jovens uma nova oportunidade. O rei Nabucodonosor concede àqueles 3 jovens uma nova oportunidade no capítulo 3, no versículo 14. No versículo 14, Nabucodonosor, ao receber a denúncia de que os 3 jovens hebreus permaneceram em pé e não se prostraram, Nabucodonosor diz: eu vou mandar tocar de novo. E ai de vocês se não se dobrarem, porque eu vou lançá-los na fornalha de fogo ardente. E mais ainda, o desafio não é apenas a vocês 3, o desafio também é ao Deus que vocês dizem servir, porque eu quero ver quem é o Deus que vai fazer vocês ficarem livres das minhas mãos. Alguém que se considera Deus, desafiando o Deus eterno, desafiando o posicionamento de homens que pertencem ao Deus eterno e que são firmes nos seus posicionamentos. O que é que vai acontecer se você disser não ao seu patrão quando o seu patrão mandar mentir no relatório? O que é que vai acontecer com a sua amizade quando você olhar para a sua amiga ou para o seu amigo e confrontá-lo quanto ao pecado que ele tem vivido e não abandona?
O que é que vai acontecer quando você, meu irmão e minha irmã, se posicionar lá na sua cidade, lá na sua escola, falando aos seus colegas que determinada prática é pecado e o Senhor abomina, em nome da santidade que o próprio Deus estabelece na sua palavra? O que é que vai acontecer quando todos que estão ao seu redor se curvarem e apenas você permanecer em pé? Não é apenas o medo de perder o emprego. Não é apenas o medo de perder o salário. Não é apenas o medo de perder a amizade. Não é apenas o medo de perder a família. Não é apenas o medo de perder o convívio. Não é apenas o medo de ser taxado como aquele que é antissocial, porque todos estão se curvando. É o medo de perder a própria vida. É o fato de colocar na vida, ou de significar a vida em meio às coisas. Colocar nas coisas o significado da própria existência. Aqueles homens não se importam, e o fato de eles não se importarem chega ao texto em que lemos. Eles vão responder a Nabucodonosor. E a resposta deles a Nabucodonosor é: sabe, ó rei, não adianta o senhor mandar tocar de novo a música. Essa música pode tocar o quanto o senhor quiser. Nós não vamos nem te responder. Então nós não vamos dar nem o trabalho de que o senhor mande tocar para que a gente fique em pé de novo. E mais, se o nosso Deus a quem nós servirmos quer nos livrar da punição de termos ficado em pé quando todo mundo se prostrou, ele vai fazer. E mesmo que ele não faça, nós não serviremos aos seus deuses e nem nos curvaremos à estátua de ouro que o Senhor mandou levantar. Caminhando para o final, eu quero te dizer o seguinte. Imagine que ao redor todos estão curvados. E que permanecer em pé é a única alternativa para provar que a fé que você tem é verdadeira. Mesmo que o seu Deus não lhe responda. O que é que você faz? O que é que nós fazemos quando nós somos forçados a nos ajoelhar? E não nos ajoelhamos, não cedemos. E nós clamamos ao Senhor dizendo: Deus nos livra. E Deus não nos livra. O que é que nos vem ao coração? A certeza quanto à santidade, no que diz respeito aos posicionamentos da vida, estão tão firmes no coração desses homens, que eles não estão em troca de favores de Deus para que permaneçam em pé. Eles não estão em troca, eles não estão buscando nenhum tipo de barganha com o Senhor, como se o Senhor estivesse dizendo: se vocês ficarem em pé, eu vou dar a vocês um carro novo, uma casa nova, um emprego novo e uma família estruturada. Se vocês estiverem em pé, eu vou fazer vocês fazerem viagens internacionais que podem mostrar aí para todo mundo que eu sou o Deus de vocês, como pregam alguns lugares por aí. Se vocês ficarem em pé, eu vou fazer com que vocês vivam o que há de melhor dessa terra. Vocês vão comer nos melhores restaurantes, vão ter o melhor salário, vão ser políticos bem sucedidos na cidade de vocês. Vocês vão ser homens e mulheres de autoridade, como dizem por aí. Mas imagine que Deus está dos céus, olhando para você, não se curvando e dizendo: por conta desta posição, eu quero ele ou ela para mim e vou fazê-lo sofrer por conta do amor ao Evangelho. Nós não provamos nossa fidelidade ao Senhor quando o Senhor nos promete alguma coisa em troca. Nós provamos a nossa fidelidade ao Senhor quando o Senhor está mesmo em silêncio e nós nos posicionamos quanto ao que cremos. Não é com base no que recebemos em troca. Não é com base em promessas que Deus pode nos fazer em troca. Não é com base em favores que a gente pode receber de quem quer que seja. É com base na fé que do Senhor recebemos. Nós não vamos nos prostrar. Fique sabendo, Nabucodonosor, se Deus quiser nos livrar da sua mão, Ele vai nos livrar.
Mas se ele não quiser, o Senhor não precisa mandar tocar de novo. Mas vamos morrer. E vamos morrer felizes. Conta a história. Missionários, na época da perseguição cubana, da Revolução, foram levados aos campos de concentração para serem mortos. E um casal de missionários viu seus filhos sendo arrancados da presença da família e aquele casal seria soterrado publicamente. A forma de massacre que o governo cubano resolveu instituir contra aquele casal e aquela família, no caso, era cavar um buraco, e as retroescavadeiras fizeram buracos enormes. E à medida que os caminhões iam avançando com aqueles tantos de terra, o tanto de terra ia subindo, o nível, a ponto de soterrá-los para que eles negassem a Cristo. E eles deveriam falar que negavam a Cristo para que permanecessem vivos. As crianças estavam afastadas e em pé, fora do buraco, e vendo seus pais lá dentro. E os seus pais, enquanto estavam vendo as crianças tendo as unhas arrancadas e os dentes arrancados no cru, sem nenhum tipo de anestesia, os pais estavam dentro daquele buraco cantando: estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto mais. E os caminhões jogando terra, e a terra subindo. E os missionários olhavam para os filhos sendo martirizados, e eles também sendo martirizados, e em troca de negar o evangelho, o nome de Cristo, eles cantaram: se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto. Você não é encorajado por Cristo a ter motivos pelos quais vale a pena viver. Porque motivos pelos quais vale a pena viver até os ímpios têm. Você é chamado para viver em santidade. Porque santidade é um motivo pelo qual vale a pena morrer. Vale a pena morrer por Cristo. Vale a pena morrer em nome da santidade, da qual nós nos aliamos quando ouvimos o Senhor nos dizer: sejam santos, porque eu sou santo. Senhor nosso Deus, obrigado pelo privilégio de sermos chamados a atenção a vivermos de acordo com o que o Senhor quer de nós. No meio de tanta gente que se posiciona, entregando-se, ó Deus, e cedendo a se curvar às estátuas de si mesmo, cedendo a se curvarem ante as estátuas da sociedade, estátuas de Nabucodonosor que são espalhadas, ó Deus, por tantos lugares. Nós te pedimos que o Senhor nos encoraje a permanecermos em pé. E não é em nosso próprio nome, é por conta de Cristo e da obra de Cristo. Nós recorremos então à obra de Cristo, ó Senhor Deus, porque sabemos que sozinhos nós cedemos, mas é porque Cristo não cedeu que nós podemos permanecer firmes e em pé. Nós corremos e recorremos nesse momento ao Calvário, para que dele nós tenhamos força para continuarmos perseverando na vida de santidade que o Senhor requer de nós. Nos ajuda, Senhor.
Nos ajuda a nos mantermos santos no nosso falar a verdade. Nos ajuda a nos mantermos santos quanto à adoração. Nos ajuda, Senhor, a nos mantermos santos quanto aos posicionamentos. Independentemente, Senhor, das circunstâncias que estão ao nosso redor. Seja a nossa oração aquilo que fundamenta a nossa fé, porque a nossa oração firmada na Tua Palavra recorre à obra de Cristo, que é quem nos fortalece para que quando virmos todos ao nosso redor cedendo, permaneçamos em pé. Nos ajuda, Senhor. Fortalece aquele que está cansado. E há irmãos e irmãs que tomaram decisões enquanto ouviram a pregação do Teu Evangelho, que o Senhor firme os meus irmãos na decisão que tomaram de serem santos de acordo com a exigência do Senhor. Aqueles que têm tomado a decisão em seu coração de serem santos e viverem uma vida de santidade, de se posicionarem, não se curvando e não cedendo aquilo que o mundo tem pregado, que estes irmãos permaneçam firmes na profissão da sua fé, quando confiam no Senhor, ó Deus. Firma os pés dos meus irmãos, fortalece a mente dos meus irmãos, para que esta fé seja cada dia mais confirmada, e para que eles possam, ó Deus, permanecerem fiéis ao Senhor. Nós reconhecemos que ser fiel por nós mesmos, ó Deus, é incapacidade nossa, mas nós recorremos ao Teu Espírito Santo para que nos fortaleça nessa nossa jornada. Então nos ajude, Senhor, nos ajude a permanecermos em pé. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.
diante do Rei. Então santifica-me, purifica-me. Eu quero estar junto a ti, quero habitar em tua presença. Então santifica-me, purifica-me. Eu quero estar junto a ti, quero habitar em tua presença, doce presença. Senhor, em meu coração, santidade ao Senhor. Escreva, Senhor, em meus pensamentos, santidade ao Senhor. Escreva, Senhor, em meu querer, santidade ao Senhor. Escreva, Senhor, em minha história, santidade ao Senhor. Então santifica-me, purifica-me. Eu quero estar junto a ti, quero habitar em tua presença. Então santifica-me, purifica-me. Eu quero estar junto a ti, quero habitar em tua presença, doce presença. Amém, queridos? Louvado seja Deus, que noite maravilhosa, que palavra abençoadora. É porque não era baiano, tá vendo? É alagoano. Isso. Queridos, que bênção, que alegria. Creio que foi providência de Deus. Temos aqui conosco o nosso irmão Micael. De última hora, né, Micael? De última hora deu certo. Deus falou poderosamente aos nossos corações. Eu, particularmente, fui profundamente edificado. E creio que os irmãos também foram pela palavra do Senhor. Vamos ficar em pé. Vamos orar encerrando esse momento. Nossa segunda noite, nosso acampamento. Amanhã tem muito mais para nós continuarmos nessa doce presença do nosso Deus, buscando a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que dia maravilhoso, que dia oportuno. Ficamos, nos divertimos, momento de muita comunhão, e a noite não vai parar por aqui. Bom, nós ainda temos muito a aproveitarmos essa noite, para quem tiver coragem e energia, na comunhão de uns com os outros. Tá bom? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai amado, nós te agradecemos por essa doce e poderosa presença do Senhor em nosso meio. O Senhor se fez notório, a tua salvação, de maneira manifesta e clara, tem sido evidenciada neste lugar. Nós cremos que o Senhor nos trouxe aqui para um propósito, e esse propósito se cumprirá até o fim. Continua falando conosco, continua, Deus, nos edificando por intermédio da palavra, continua arrancando de nossa vida toda prática, todo hábito pecaminoso. Que possamos, ó Deus, de fato, nos posicionarmos com santidade diante de todas as circunstâncias. Que nessa noite vidas sejam restauradas, que pessoas sejam salvas, que a palavra do Senhor confronte e quebrante os corações, que de modo algum venhamos a endurecer a nossa cerviz,
que de modo algum venhamos a dizer, eu não me importo com isso, eu vou continuar a minha vida, mas que antes possamos reconhecer que nós temos pecado, que nós temos aborrecido ao Senhor, e que hoje o Senhor nos chama a mudarmos a direção, redirecionarmos a nossa vida, a abandonarmos definitivamente toda prática pecaminosa e hoje começarmos a experimentar de uma nova vida de santidade. Ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, a cada um dos irmãos que estão aqui, aos nossos que ficaram lá na cidade de Bom Conselho. Abençoa teu servo Micael, a sua esposa Luanda, continua, ó Deus, derramando graça como o Senhor já tem feito na vida dele. Em nome de Cristo nós oramos e te agradecemos por esse maravilhoso dia que o Senhor nos permitiu viver. Que amanhã possamos ter ainda um dia ainda melhor para a tua glória, para a nossa edificação, nosso crescimento em comunhão e santidade. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.